Podemos sufocar a nossa vida com as muitas dificuldades, com as muitas lutas, com os nossos muitos afazeres, e deixar com que o sábado seja apenas mais um dia para a gente deitar, descansar e pronto, e nada mais do que isso. Mas não é esse o propósito pelo qual Deus criou o sábado. Deus criou o sábado não apenas para um descanso físico, mas para um descanso espiritual e para que o homem, a sua criatura, encontrasse no Criador o verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite da vida. E aqui nós temos 3 palavras. Primeiramente, descansou. É a palavra sabá, que quer dizer não apenas descanso, como muitos dizem, mas quer dizer o seguinte: quando cessa os labores. Quando cessa os labores, então entra o descanso. Esse é o significado da palavra sabá. Quer dizer quando cessa os labores. Isso quer dizer que o homem está envolvido nos seus labores, que Deus deu 6 dias, até o 6º dia. Mas o 7º é do Senhor. Aí cessa os labores humanos para entrar no descanso de Deus. No descanso de Deus. Os judeus diziam o seguinte, que o número 6 é o número do homem. E quando ele é colocado 3 vezes, 666, quer dizer eterna imperfeição, ou seja, tudo quanto o homem consegue fazer é isto, é de eterna imperfeição. O homem não consegue fazer acabamento nas suas atividades. E quando chega o 6º dia, ele ainda tem muita coisa para concluir, para entrar para o 7º dia. Mas o que deve ser feito? Mesmo tendo as muitas tarefas ainda para se cumprir, mesmo que os 6 dias não foram suficientes para os nossos labores, para nossas atividades, devemos lembrar que o mandamento diz: 6 dias é para nós, mas o 7º é do Senhor. Então, de toda forma, o descanso deve começar. Deve cessar os labores humanos. E o homem deve entrar agora no descanso do Senhor. Então, se todavia você chegar no dia de sexta-feira e não tiver conseguido realizar todas as suas atividades, né, e ainda tiver muita coisa para fazer, a melhor coisa que você tem que fazer não é tentar segurar o sol para que, certo, o dia não passe, né? Mas é colocar um basta nas atividades. E dizer: aqui cessou os meus labores, e agora eu vou entrar no sábado do Senhor. Pronto. Então, faça o pôr do sol com a sua família, louve a Deus, receba o sábado, mesmo que tenha tarefas, deixa para outra semana. Deixa para outra semana. Nenhuma tarefa é tão especial assim, humana, nenhuma tarefa humana é tão especial assim que não possa ser deixada para outra semana, para outro período de 6 dias. Mas esse é o dia do Senhor. Não justifica, nada justifica o fato de entrarmos no sábado fazendo algo que é humano. Algo que Deus disse: olha, 6 dias é para vocês, os labores de vocês. Então nada justifica. O sábado começou. E aí devemos entrar nos deleite e no prazer do dia do Senhor. Mas é dito também que o Senhor santificou esse dia. Se o Senhor santificou, na verdade Ele separou esse dia para ser exclusivamente um dia de adoração, conforme está em Levíticos 23, o versículo 3. Diz que o sábado é dia especial de santa convocação. Um dia que o povo é convidado para adoração santa. Esse é um dia separado, exclusivo, um dia santificado por Deus. Mas Ele santificou não apenas para separar algo para Ele mesmo, mas Ele santificou justamente para nos incluir nesse momento da adoração. Porque é um dia de santa convocação, um dia de reunião santa.
de que o povo de Deus deve vir com alegria, com prazer no seu coração, para adorar, louvar a Deus e receber a bênção desse Deus Criador. Isto está muito forte, né? Apresentado na pessoa de Jesus Cristo, lá em Lucas 4,16, né? Que diz o seguinte, que era o seu costume ir à igreja, ou seja, à sinagoga, no dia de sábado. Esse era o costume de Jesus. Não era algo simplesmente de um dia para o outro, ou seja, passou em frente à igreja, gostou, não. Era um costume, um hábito dele, ir à igreja no dia de sábado. Se é assim, então esse dia santificado deve ser também separado por nós. E devemos santificá-lo. E a terceira palavra que nós encontramos aqui é a palavra de bênção. Deus abençoou esse dia. Deus abençoou de uma forma muito especial. O comentário adventista, que lá no colégio a gente colocava o nome dele de Sadabak, né? Para simplificar mais o nome do comentário, mas na verdade é um comentário adventista. No volume 1, na página 220, diz o seguinte: a bênção sobre o sábado implica que ele foi reservado como objeto especial do favor divino e um dia que deveria trazer bênçãos às suas criaturas. Então é um dia de bênção, um dia que nós nos congregamos e recebemos a bênção de Deus onde quer que estejamos. Se estamos consagrando esse dia, se estamos guardando esse dia, recebemos de Deus esta bênção. Não importa se você está lá no interior, numa fazenda distante, ou se está numa grande igreja na capital, ou se está à beira de um rio, tudo é a mesma coisa. Se você estiver consagrando a Deus esse dia, você recebe de Deus a bênção, porque essa é a promessa. Deus promete e Ele é fiel. Então, recebe a sua bênção. Se lembram? Os discípulos chegaram, Paulo, Silas, chegaram em uma cidade chamada Filipos, né? E então eles chegaram ali e não havia igreja. E diz Paulo, nós fomos à procura de um lugar que parecia ser um local de oração. Em outras palavras, eles queriam estar com Deus. Eles queriam dedicar um momento de louvor a Deus. Não era pela razão, não era porque aquela cidade não possuía uma igreja que eles não iriam fazer tal coisa. Pelo contrário, eles saíram e buscaram um local especial para aquele momento de adoração. E aí diz a Bíblia que eles acharam. E Paulo diz, achamos um local à beira do rio, que parecia ser um local de oração. E lá havia as mulheres que estavam lavando ali, trabalhando à beira do rio. E Paulo pregou ali para aquelas mulheres e houve uma conversão. E vocês sabem que ali começou a pregação do Evangelho naquela cidade. O cristão não pode perder oportunidades. Ele deve, então, procurar em todo e qualquer lugar. E qualquer lugar onde ele estiver, ele é um cristão. E todo lugar que ele estiver, ele pode consagrar esse dia a Deus e pode santificá-lo. Pode seguir aquilo que está aqui na palavra de Deus. Eu gostaria agora, para a gente concluir, falar sobre a observância do sábado. Como, de fato, esse dia deve ser observado. Bom, Levíticos 23, o versículo 32 diz de um pôr do sol a outro pôr do sol. É assim que deve ser observado, né? O dia, para Deus, não começa meia-noite, mas ele começa exatamente no pôr do sol. Ele é composto apenas de duas partes, tarde e manhã. Tarde é noite, né? E de manhã é a parte dia, nas Sagradas Escrituras. Gênesis nos relata isto. Então, se é tarde e manhã, naturalmente, quando o sol se põe, aí acontece o surgimento
de um novo dia. Hoje, quando o sol se pôr, não vai ser mais sábado. Nós teremos um novo dia, que vai ser o dia domingo. E também uma nova semana. Vai estar iniciando. Sabe que lá onde eu fui, em Macapá, eu fui lá num ponto histórico interessante, né? O Marco Zero do Equador. E é impressionante. Naqueles dias que eu estava lá, aconteceu aquele fenômeno, né? Equinócio, que é exatamente o nascimento do sol em cima da linha do Equador. E então eu fiquei assim, né, ansioso para ver esse fenômeno. Não é nada especial, né? Diferente não. Mas realmente o sol nasce na linha do Equador. Então eu fui lá. Não era naquele dia que eu fui, disseram, não, é amanhã. Amanhã vai acontecer o fenômeno. Então eu fui no dia seguinte, 6 horas da manhã já estava lá, para ver, né? Exatamente o sol nasceu em cima da linha do Equador. Né? E faz sombra, tem um monumento, né, muito alto. Quem estava do outro lado podia ver a sombra, né, do sol retinha, exatamente. Então, eu pisava de um lado, do lado sul, primavera. Do lado norte, outono. Certo? Esse nascimento do sol, exatamente em cima da linha do Equador, acontece esse equinócio, que é exatamente primavera no sul, ou quando o sol está passando do norte para o sul, né? Ou quando é primavera, exatamente no sul. É um fenômeno impressionante. Depois, mais tarde, eu voltei lá para ver a sombra, né? Eu fiquei impressionado com o que acontece na natureza. Irmãos, é impressionante que Deus nos deu sinais da natureza de uma forma especial para comemorarmos o sábado. E esse sinal especial não é o equinócio, certo? Não é o sol nascendo exatamente em cima da linha do Equador, mas é o pôr do sol. Isso acontece todas as sexta-feiras e todos os sábados o sol se põe.